Ora bem, reviews de jogos não servem para nada. Shit. Here we go. Uma review de um jogo não serve para quase nada. Oh shit. Epá, eu hoje acordei com isto na cabeça. Eu tenho andado a jogar o Assassin's Creed, o Shadows. Sim. Pá, aí, olha, eu tenho andado a curtir o jogo. Não joguei tanto como eu gostava de ter jogado. Joguei para aí 8 horas, 9 horas. Pá, e até agora a experiência tem sido engraçada. Obviamente é um jogo que com o tempo poderá cansar, que eu acho que esse é que é o problema dos Assassin's Creed. É o jogo que acaba por cansar porque mais para a frente a história não avança a uma velocidade que eu gostasse e começamos ali a fazer missões atrás de missões para enganhar. E este é o problema dos Assassin's Creed. Eu Não estou a dizer concordo que em é o que absoluto. acontece com este. Não tenho experiência com o jogo suficiente para vos poder falar sobre isso. Mas o que é que me chamou a atenção? A mim irrita-me genuinamente isto nos Assassin's Creed. Que é, já no Valhalla me irritou e eu parei de jogar, e eu acho que vai acontecer o mesmo com o Shadows, man. Que é, eu não tenho paciência para jogos que engonham e que enchem chouriço, meu. Pá, eu gosto de narrativas lineares. Se o jogo não tem uma... Por exemplo, o Uncharted, eu estou a adorar o Uncharted por causa disso. Porque o jogo tem uma narrativa linear. Os jogos da Naughty Dog têm uma narrativa linear. Se vocês quiserem explorar fora da main story, podem. Mas a narrativa daquilo é linear. Não vos obriga a fazer merdinhas para depois chegarem ali. Percebem? Pá, e então... Pá, nós vamos jantar na terça-feira, by the way, dar-vos esta novidade. Eu, o Marco, a Ana e o Miller, vamos os 4 jantar, mais o meu afilhado Miguel. Vamos, neste caso, os 5 jantar, para alinharmos as cenas do podcast e não sei o quê, e definimos uma data para gravarmos o primeiro. Portanto, pá, quando isso acontecer... Chamou-me a atenção Claro! que normalmente há sempre uma vamos jogar na charta daqui a discrepância nada. brutal entre a mídia especializada e os user reports. Verdade. Ou seja, Pronta para despertar. Mas isso vai o sempre calor da acontecer. tua Os user Os reports são E a pessoas sigla? que pouco ou nada Sabe entendem de mais? videojogos a maior parte das vezes, meu. Tipo, é o que é. Não tinha revelado, mas posso. Mas eu não revelei ainda quem é. Tipo, eu disse-vos que se chamava Ana. Vocês não sabem quem é a pessoa ainda. Mas posso na boa dizer, a pessoa com que falámos foi com a One Ring Wraith. Basicamente. Portanto, a Ana Martins vai fazer isto connosco também. Pronto. E então vai ser fixe. Tipo, acho que temos um bom painel. É uma pessoa que costuma fazer tipo um cast de cenas de League. Pá, é uma pessoa também muito ligada tipo, a videojogos. Portanto, vai correr bem. o que me leva a pensar que É uma pessoa que muitas encaixa um vezes, bocado na nossa vibe, eu jogo acho. não tecnicamente perfeito consegue ser bem mais divertido e bem mais giro de jogar Yeah. do que um jogo muito mais tecnicamente perfeito, não é? Porque às vezes esses jogos tecnicamente perfeitos não são divertidos. Certo. E o utilizador final, o cliente, para quem devia ser essas reviews, não se alinha com aquilo. Ou Não, seja, eu leio não, uma não. review de um jogo Não. que é um 10 em 10, o jogo é super bem feito, tipo, tudo impecável, mas porque A eu não Ana vou- Guerra, no entanto, temos um plano. Por acaso, falei com a Ana Guerra ainda não respondi, tenho de responder. Mas falei com ela e temos um plano bem interessante porque a Ana aparentemente tem as cenas todas do Guitar Hero e estamos a ver se depois, quando eu tiver o estúdio, junto isso tudo, juntamos as cenas todas e fazemos uma banda de Guitar Hero. Pá, era lindo. vou se jogar o jogo, o fizéssemos jogo é uma isso. seca. Não é? E por isso é que eu acho que as reviews sozinhas não servem para nada. Ou Pá. seja, se eu ler uma review de um jogo qualquer, eu tenho de conhecer a pessoa que escreveu aquela review Ok. para saber, ou o vídeo, ou o que quer que seja, para saber se os gostos dessa pessoa estão de Coincidem. acordo com os meus gostos. Pronto, sim. Porque imaginem, uma pessoa que não gosta de jogos Souls, se fizer uma review de um jogo de Souls, Epá, mas isso é também. capaz de dizer que o jogo não é assim tão fixe. Pronto, mas a realidade é esta. Também vamos pôr uma pessoa que não gosta de Souls a fazer uma review de Souls. Isso não faz muito sentido na minha ótica. Eu normalmente gosto de ouvir opiniões de pessoas que gostam dos géneros. Eu não ia pôr um gajo que não gosta de jogar MMOs a fazer uma review do Throne and Liberty, por exemplo. Eu quero é saber. Eu quero um gajo que é apaixonado por MMOs a fazer uma review desse MMO, porque aí vou perceber que, da experiência dele, o que é que ele acha que está bom no jogo e o que é que está mal. Isso é que é o expertise que eu quero. Agora, um gajo que não joga. Imaginem, é o mesmo que me porem a mim a fazer uma review de um fighting game. Tipo, mas por amor de Deus, eu gosto de fighting games, mas não jogo. E para mim vai ser pá, uma não dá, isso experiência não dá. incrível. Isso não, eu não consigo Né? fazer Uma isso. pessoa que odeia Souls dificilmente dá um 10 em 10 ao Elden Ring. Uma pessoa que gosta de Souls facilmente dá. Não é? Por exemplo,
aqui no. Pá, voltando certo. aqui à vaca fria do Assassin's Até Creed. isso não faz sentido isso. para mim. Assassin's Creed tem notas de 100, ou seja, jogo perfeito, né? Tens aqui a VG247, a NME, a Digital Champs, todos eles com 95, 100, né? E depois, Pá. se nós descermos isto até cá abaixo, É assim, depende. Se ele gostava dos antigos Assassin's Creed, eu, para mim, acho que está ok meter o Francisco a fazer a review. Porque, imagina, a realidade é que estes novos Assassin's Creed eu também não sou muito fã. Pá, não adoro. Eu não adoro estes RPG-like Assassin's Creed. Eu preferia quando eram Adventure Games. E a prova disso é que, por exemplo, o Mirage. O Mirage tem elementos de RPG, mas é muito mais focado na história. E eu preferi muito mais isso do que o Valhalla. Pá, não curti. temos pessoal a dar 55, como deu aqui a DualShockers ou o The Enemy, Pois. deu 60. De 60 para 100, olhem a diferença de opinião de duas pessoas que supostamente jogaram o jogo. É uma discrepância brutalíssima. Uma coisa é tu, ok, teres Não, o um a Odyssey dar não foi o 90, o outro a primeiro. dar 80. Não, o Origins Pá, foi mas o quando primeiro, tens um não foi? jogo que alguém lhe deu 100%, ou seja, para aquela pessoa aquele jogo é perfeito, como é que há outra pessoa, né, que dá 55? Quem é que está certo? Né? É que é tipo, é uma diferença. Atenção, é foi o tipo, primeiro dos RPG likes. É isto que eu estou a perguntar. Eu acho que o Odyssey conseguiu melhorar em relação ao Origins e ainda foi dos primeiros RPG likes que teve sucesso. Porque os outros foi só repetir a fórmula. Eu acho que foi sobre isso que o pessoal se cansou. tipo, de um jogo ser bom ou um jogo ser satisfaz Ok, pouco. pronto. É tipo. E mesmo, por exemplo, em empresas como a IGN, que tem a representação por países, tu na mesma empresa tens aqui a IGN Itália que deu 75 e depois tens a Brasil de 90. Estás a ver? Pois. Tipo, Yeah, é muito da diferença. certo. Tipo, portanto, por isso é que eu digo, man, as reviews têm de ser feitas por alguém que tu saibas que tem os mesmos gostos que tu dentro daquele género. Certo. Eu não posso ter um gajo que é doido por FIFA. Certo. Não quer dizer que ele não jogue de Souls, mas por norma, né? Tipo, tens um gajo que joga FIFA a fazer uma review de um Souls-like. É a mesma merda que perguntar ao J. Oliveira o que é que ele acha de videojogos. Tipo, honestamente, eu vou-me picar com o J agora e vou. Porque é a mesma merda. O J, eu percebo que ele joga bué da merdas. E ele joga, eu sei que ele joga. Mas nós temos sempre este picanço porque o J diz-me que todos os jogos que saem são uma merda. Só o Last of Us é bom. Pô, Jota. O resto que saiu nos últimos anos é uma merda. O Takes Two é uma merda, não sei o que é uma merda. Tudo uma merda. Percebem? A dar review ao Death Stranding. Se ele não gosta desse tipo de jogos, porquê que se lhe vai perguntar isso? Vai-se perguntar ao Jota o que é que ele acha de jogos de desporto que saíram agora. O NBA 2K, o FIFA, whatever, jogos de desporto. Ele entende disso e se pergunta-se o que é que ele acha sobre isso. E ele tem uma opinião válida, porque é um gajo que percebe dessa merda. Agora, não lhe vou perguntar o que é que ele acha do Elden Ring. Isso para mim não faz sentido nenhum. Percebem? Outra coisa é perguntar a um gajo como o Impact, ao Marco, que são gajos que jogam muitas coisas, tipo gaming generalizado, e conseguem estruturar uma opinião sobre qualquer merda. Certo? Agora, estar a perguntar a um gajo que joga merdas específicas o que é que ele acha sobre um jogo que não tem nada a ver, claro que ele vai dizer que não gosta, não é? Pronto. Pá, é mais isso. Não faz sentido. E eu sei que é difícil, impossível, para empresas que fazem reviews. Epá, não, mas ele joga outras coisas, Pacheco. Só não joga é tanto. Percebes? Daquilo que eu percebi. Percebes? Ele não joga tanto. Ou pelo menos não faz conteúdo sobre isso. Portanto, eu não faço ideia o que é que ele joga na vida privada dele. Percebes? Mas eu pessoalmente não vou à procura da opinião dele sobre essas cenas porque eu não o vejo jogar outras merdas. Portanto, eu não sei o que é que ele já jogou. Percebes? Ou não jogou, não sei qual é que é a experiência dele. Por exemplo, nunca na vida ia perguntar ao Jota o que é que ele acha de um MMORPG. Percebem o que eu quero dizer? Nunca vi o Jota jogar MMORPGs, ele até pode ser o melhor jogador do WoW. De sempre. Eu não sei. Portanto, como não sei, não lhe vou perguntar. É esse o meu ponto. Percebem? Pronto. Não, opa, qual Sparking? O Jota sabe, já estou farto de. O Jota sabe perfeitamente a opinião que eu tenho em relação a isto e eu também sei a dele. E nós damos-nos bem, tipo, sempre que vejo o gajo, tipo, faço-lhe uma festa, não é por aí. Mas o Jota é um exemplo engraçado porque realmente é isto que é. Eu sempre que falo com o Jota de jogos, sinto essa cena,
essa discrepância de opinião, tipo do género, ele não gosta destes jogos e pronto, e eu nunca lhe ia pedir uma review de um jogo desses que fosse sair, porque eu já sei que ele não vai gostar à partida. Portanto, para mim não me interessa ouvir a opinião de um gajo que não gosta desse género de jogos a avaliar um jogo desse género. Prefiro ouvir a opinião de um gajo que gosta desse género de jogos e que se calhar não gostou deste por algum motivo. E eu quero saber qual é o motivo, para perceber se realmente é um problema do jogo ou é de jogos. ou é Ter da pessoa. malta que joga tudo, não é? Tipo, que joga realmente tudo e que conhece a fundo todos os géneros. É impossível, não é? Eu não sou a melhor pessoa a fazer reviews de jogos de desporto. Certo? Eu sei. Também não. Eu consigo dizer-te, olha, os gráficos são porreiros. Sim, pronto, é isso. Merda, Pá, a caralho. jogabilidade está fixe. Agora, está melhor que o anterior? Não faço ideia. Yeah. Nota-se uma diferença do caraças? Não, eu não sou a pessoa indicada para isso. Agora, se falares, por exemplo, de jogos de ação e Pá, aventura... mas, por exemplo, o Death Stranding eu não considero que fosse um jogo que enchesse assim tanto chouriço. O problema do Death Stranding, voltamos outra vez atrás, o problema do Death Stranding é o conceito. O Kojima, meu, é um gajo muito amarado e os conceitos dos jogos do Kojima são todos uma maradice do caraças. O problema disto é, o Death Stranding é um jogo que foi feito com o conceito de tu teres que ir entregar uma coisa num sítio específico. E isso é uma coisa que não dá para muita gente. Imaginem, eu também ao início também o Death Stranding estava a fazer confusão ao início. Eu quando comecei a jogar também estava a sentir, será que vou continuar a jogar isto? Será que não vou? E estive ali na corda bamba a decidir se parava de jogar ou se continuava durante bastante tempo. Mas depois eu percebi o intuito daquilo. A viagem é que interessava. A cena de tu conseguires ultrapassar os obstáculos que tinhas entre o ponto A e o ponto B era a cena que, na minha opinião, interessava. E depois a história daquilo é surreal. Surreal. Completamente surreal. A narrativa daquele jogo é incrível. Mas pronto. Como vai a ideia de estúdio? Falei sobre isso há bocado, Dino. Se quiseres ir ver. Aí se calhar já é comigo. Ou os jogos de Souls, aí já é comigo. É mais dentro daquilo que eu jogo normalmente. Estás a perceber? Por isso é que eu acho que muita gente... Opá, não há jogo que saia. Não há. Se estiveres dentro da indústria, se estiveres a acompanhar Não faz mal, as Dino, não faz notícias, mal. Eu já te dou uma luz um jogo sobre que isso. saia que o Está pessoal a correr bem, não mano. Está a correr bem. critica. Ou a IGN, Devagarinho. ou a Eurogamer. A Eurogamer deu não sei o quê. Opá, e olha, eu dou-vos um exemplo que a mim... Eu acho que foi um erro brutal de casting. Eu acho que foi a IGN. Eu acho que já falei isto no outro vídeo. Que meteram um rapaz relativamente novo que não conhecia nada do universo de Robocop a avaliar o jogo do Robocop. Pois. Obviamente que a opinião dele em relação a uma pessoa que é fã do Robocop e que viu os filmes do Robocop em que aquilo é inspirado são opiniões completamente diferentes. Certo. E é muito difícil para alguém que está a fazer uma review de um jogo ir explorar todo o background, não é? É muito diferente, olha. Por isso é que as reviews... Olá, Xana, como é que estás? Por isso é que as reviews, no fundo, são sempre o espelho da pessoa que a faz, meu. É uma coisa subjetiva e as pessoas têm que se habituar hoje em dia a perceber que, pá, isto é subjetivo. Uma coisa é uma notícia, outra coisa é uma review, pá. Uma review é uma coisa muito... É uma opinião pessoal, pá. É uma coisa particular. Imagina, uma pessoa que faz uma review do God of War 2018 e que não jogou o God of War 1, 2, 3, todos para trás, não é? Os PSP e por aí fora, é muito diferente. Joana, o que estás para aí a dizer? O problema é este, imaginem, o problema é quando são estas reviews institucionalizadas, que é o caso da IGN e da Eurogamer e não sei o quê, é que a vossa review está a representar a empresa. Foste ver? Ok. E é complicado, pá, é muito difícil, obrigado. É muito difícil, pois as pessoas se habituarem ao facto de ser uma opinião pessoal de quem escreveu. E associam aquilo ao site e à empresa. Do gajo que jogou. Porque esse gajo que jogou consegue perceber a alteração dramática que fizeram no personagem, gostar ou não, mas consegue perceber essa diferença e a diferença do estilo de jogo Certo, para uma pessoa que não jogou claro. ou que só tenha visto os vídeos do gameplay. Porque é uma diferença brutal dentro do mesmo jogo. Claro. Então imagina quando são jogos completamente diferentes, não é? Eu acho que aquilo que vai ser interessante no podcast que nós vamos fazer todos é justamente isso, é que nós os quatro temos experiências muito diferentes no que toca a videojogos. E portanto vai ser engraçado ver a diferença de opiniões ali. Pá, em relação a estas cenas. E é muito, muito, muito difícil ser uma pessoa imparcial. Porque uma pessoa tem sempre gostos pessoais. Claro. E por mais que queira dizer, eu sou imparcial, não és. Não és.
Tu vais sempre dar melhor nota a um jogo que tu gostas, mesmo, do que um jogo que tu não gostas e estás a jogar só para fazer a review. Pá, era a mesma merda que me porem a mim a fazer uma review do Guild Wars 3. Tipo, é lógico que eu vou dizer bem do jogo. Tipo, é assim, só se o jogo sair um completo lixo, é que eu vou mandar vir. Vai ser em episódios no YouTube. Pergunta que eu vos faço é: vocês costumam ver vídeos de reviews ou ler as reviews com o intuito de realmente decidir se vão comprar um jogo ou não? Eu não. Ou gostam mais de ver gameplay de malta eu a faço- jogar para ver se realmente vão se adaptar ou Pois, eu acho gostar que é mais por mais aí. daquele género de gameplay? Eu acho que é mais ver o gameplay. Eu pessoalmente acho que me diz muito mais eu ver alguém realmente a jogar o jogo, não que eu faça muitas vezes, mas eu gosto muito mais de ver alguém que realmente está a jogar o jogo, apesar de eu ir ter spoilado, mas eu acho que se tu lês uma review qualquer, muito do spoiler tu levas de inicial do jogo, tenta estar na review para te Já. enquadrar dentro daquilo que eles estão a falar. Mas não não é? vos vou dizer como é que se chama. Há coisas óbvias, isso até vem nas guias de review. Tu não podes falar, imagina, The Last of Us 2. Eu não vou falar que o Joel morre, apesar dele morrer mais ou menos no início, né? Porque é um grande spoiler de história. Que eu vou Mas se fazer. estiver a ver gameplay do início do jogo, eu consigo perceber mais ou menos que eu vou curtir aquilo. Certo. Ou se vale a pena ou não a gastar Vamos 70 ver, euros eu. ou esperar que o preço deixa. Pessoal, digam-me nos comentários se Eu vocês arriscaria ligam a dizer reviews, início de abril. se vocês costumam ver e em que meios de comunicação é que vocês costumam ver mais dentro daquilo que vocês acham. Digam mesmo qual é que acham que normalmente dá as notas mais reais. Que há muita malta que diz: estes são comprados pela PlayStation, estes são comprados aqui. Digam-me onde é que vocês costumam ver essas notícias. Pessoal, já sabem como é que é. Deixem aquele like bem maroto para apoiar aqui o canal. Já Se não deixei. estiverem subscritos, subscrevam o canal, ativem as notificações Será que estou? para não Estou perder no de episódio. Reacts. Estou no de Até Reacts, breve. não tinha subscrito o Marco no de Reacts. Já está. Sim, senhor. Bons temas.